A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãs e irmãos amados, povo de Deus, povo que o Senhor olha dos altos céus, povo que tem o nome gravado na palma de suas mãos, para guardar, para proteger, para abençoar, para livrar, para libertar, para curar, para salvar. Que a paz de Cristo esteja com vocês de uma forma assim tremenda, maravilhosa nesse dia de hoje. Amém? Eu quero trazer nesse momento uma mensagem para vocês, algo assim muito simples, mas que diariamente eu tenho visto como povo de Deus, apesar de estar firmado na rocha, apesar de ter talvez anos e anos de vida, de experiências com Deus, apesar de ter muitos testemunhos com Deus, vira e mexe, estão caindo na mesma fraqueza, nos mesmos questionamentos. E a gente sabe que isso é normal do ser humano. Certa vez Jesus disse assim, eu amo esse versículo, está lá em João 2, ele disse assim, não é necessário que ninguém fale para mim sobre como é o ser humano, porque eu conheço a natureza do ser humano. E ele sabe que nós temos uma natureza caída, nós temos não uma origem caída, mas uma natureza caída por causa de tudo que aconteceu lá no princípio, quando ao comer da árvore do bem e do mal, houve uma junção do bem com o mal dentro do ser humano. Houve uma junção dos dois lados das coisas, dos dois reinos, né? Do reino do céu, do reino das trevas. Houve essa junção do forte com o fraco, do certo com o errado, do bom com o mal dentro de nós. E é onde, daquilo que nos alimentarmos mais, daquilo que decidirmos mais, nós vamos conseguir vencer. Por isso precisamos decidir pelo reino de Deus, decidir pela fé em Cristo Jesus, decidir por nos enchermos dele, para não termos a fraqueza de cair nas tentações da carne, das concupiscências da carne, que são pesadas, mas que, como diz a Bíblia, o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E se estivermos sempre nos alimentando dele, decidindo sempre por ele, chegaremos no céu. Amém? Eu quero ler uma passagem muito interessante. Está lá em Marcos, capítulo 8, que diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 14. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu. Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse, por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvido, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou Jesus. Então eu quero trazer uma mensagem ao coração de vocês. A primeira coisa está lá no versículo 14. Os discípulos, eles foram, sair com Jesus, como sempre, e eles se esqueceram de levar comida. Primeira coisa, se esqueceram de levar um alimento. Aqui está se falando de um alimento físico, material. Eles esqueceram de levar pão, enfim, um alimento. Mas muitas vezes nós nos esquecemos
de levar, de comer, de viver dia a dia com a comida verdadeira, a qual disse Jesus, a comida verdadeira, o pão verdadeiro é aquele que desce do céu, sou eu, é a palavra do meu Pai, é o alimento do meu Pai. Então, como os discípulos se esqueceram de levar comida, ali no caso uma comida material, muitas vezes nós nos esquecemos da comida espiritual. Esquecemos pela manhã, esquecemos pela tarde, esquecemos pela noite, esquecemos pela madrugada, às vezes esquecemos por dias, por semanas, por meses, e ela faz falta. Porque quando eu não me encho da comida espiritual, da palavra de Deus, dessa coisa mais linda que nós temos, que é a mensagem do nosso Deus Criador, a gente começa a balançar entre o bem e o mal. Eu sempre falo que aquilo que o nosso coração se enche, aquilo que nós damos mais atenção é aquilo que o nosso coração vai se encher. E aquilo que o nosso coração se encher é aquilo que nós vamos ter mais força para lidar com as situações da vida. Então eu preciso dar mais atenção a isto para que o meu coração esteja cheia desta palavra, desta mensagem poderosa, para que ela não seja somente uma letra morta, mas ela seja algo que é vivo dentro de mim, porque a palavra é Jesus, amém? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra viva. Então, se eu me esqueço dela, se eu não me encho com ela por um período, por um dia, por 2 dias, por uma semana, por um mês, daqui a pouco essa junção que houve lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no início, no Jardim do Éden, entre o bem e o mal dentro de mim, eu começo a fraquejar. A balança começa a diminuir para o lado do reino de Deus. Então eu preciso estar sempre. Eles esqueceram de levar a comida. E tinham no barco apenas um pão. Para tanta gente, né? 12 discípulos mais Jesus. E enquanto atravessavam o barco, as coisas acontecendo, a vida acontecendo, Jesus estava falando, ó, vigia. Vigia com as situações do mundo, vigia com as notícias do que vocês ouvem. Tô fazendo uma alusão, tá, gente? Vigia com as notícias que vocês ouvem na televisão, nos rádios. Vigiem com o que se fala ali. Vigiem com o que vocês veem na igreja. Vigiem com o que vocês veem na rua. Vigiem com o que vocês veem nos filmes. Vigia com a situação do mundo. Vigia com o que está acontecendo no mundo espiritual. Vigia. Fiquem atentos às situações. Fiquem atentos ao que é mal. Fiquem atentos ao que é bom, tá? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Herodes, ok, tenha cuidado com o mal, tá claro, tenha cuidado com aquele que deveria ser do nosso povo, mas não é do nosso povo, é metade nosso, metade não é nosso, então cuidado. E também dos fariseus, aqueles que são tidos como nossos, mas que não interpretam a verdade de Deus como deve ser, e não a vivem como deve ser. Então Jesus está falando, olha, fiquem atentos, vigiem, prestem atenção, tenham cuidado com o fermento, com aquilo que vai fazer crescer, com aquilo que vai modificar a estrutura dos fariseus. Quer dizer, aqueles que deveriam ser dos nossos, que deveriam interpretar a palavra como é, que deveriam viver as verdades de Deus como é, mas não vivem. E com o fermento de Herodes, aquele que é metade nosso, deveria ser, e a outra metade não é nosso, aquele que se faz do nosso povo, mas não é do nosso povo, não é? Aquele que tem um lugar de autoridade, um lugar de referência, um lugar de influência, mas que não faz para o seu bem, só faz para si mesmo. Então são as falsas verdades, são as confusões que procuram encher a nossa mente, são as mensagens, são os aconselhamentos errados, daqueles que fingem ser do bem e não são, daqueles que fingem ser do reino de Deus e não são daqueles que deveriam ser bons, mas não são. Toma cuidado, vigia
Vigia com tudo, saiba julgar na palavra, saiba julgar nos princípios de Deus, por entendimento, por experiência, por vida com Deus, por vida de oração, por vida de comunhão na igreja, por vida de comunhão com Deus, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Saiba julgar os conselhos verdadeiros, os conselhos falsos, saiba julgar as mensagens verdadeiras, as mensagens falsas. Saiba julgar a influência que vem do maligno, a influência e o poder que vem de Deus. Saiba julgar as coisas, para não se deixar levar por elas. Para não se deixar levar por elas. Os discípulos começaram a discutir entre si. Jesus acabou de falar isso, gente. Jesus acabou de alertar eles. Olha o que acontece. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Então, preste atenção no que nós lemos agora. Eles não tinham levado o pão, quer dizer, cada um na sua responsabilidade não tinha levado o seu pão, não estava cheio, não estava cheio da glória. Estavam vivendo um momento que já havia sido vivido antes, estar com Jesus nos lugares e ver a glória que Jesus já tinha feito. Estar com Jesus totalmente seguro. Jesus acaba de dar uma palavra para eles. Cuidado, cuidado, cuidado com o que vem do homem mau, cuidado com o que vem do diabo, cuidado com o que vem da terra, cuidado com o que vem do pó, cuidado com o que vem do mundo espiritual do mal. Cuidado. E eles estão discutindo. Agora, discutindo entre si, porque não tinham trazido pão. Não era mais fácil cada um dizer, poxa, eu errei, eu falhei. Fulano, eu errei. Pedro, eu errei porque eu não trouxe o pão. Judas, eu errei porque eu não trouxe pão. Tadeu, eu errei porque eu não trouxe pão. Da próxima vez, vamos nos atentar mais para a gente não passar por isso. Não era mais fácil? Mas não, ficavam discutindo. Essa discussão é o quê? Apontando um para o outro. Você não trouxe, você não trouxe, você não trouxe. Porque no meio de uma confusão, no meio de uma situação, é muito fácil apontar o dedo para o outro e dizer, você foi o culpado, você fez isso, você fez aquilo. Eu até brinco às vezes, gente. Uma brincadeira séria. Até com o diabo, eu falo, coitadinho do diabo, às vezes ele leva a culpa até de coisa que ele não tem, que ele não é o culpado. Colocamos, às vezes, no meio dos nossos problemas, das nossas confusões que nós mesmos conquistamos, culpa no diabo, coitadinho do diabo, eu brinco às vezes. Leva a culpa até de coisa que às vezes ele não tem culpa. Por quê? Porque em vez de olharmos para nós, foram eles que não trouxeram pão, foram eles que esqueceram do pão. E estavam discutindo entre si, foi você que esqueceu, você que esqueceu, você que esqueceu, você que esqueceu. E coitadinho, até o diabo que esqueceu. Mas isso é sério, gente. Porque nós somos livres para tomar decisões. Somos totalmente livres. Ó, a junção da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do bem e do mal, dentro de nós, o bem e o mal. Mas nós não somos livres das consequências das decisões. Então nós somos livres para esquecer do pão. Mas nós não somos livres das consequências de esquecer do pão. Nós somos livres para esquecer de buscar ao Senhor através da oração e da palavra. Mas nós não somos livres da consequência de estarmos vazios de Deus dentro de nós, de estarmos vazios do Espírito Santo. Em vez de olharem para si mesmo cada um, Pedro, eu esqueci, Judas, eu esqueci, Tadeu, eu esqueci, Natanael, eu esqueci, Tiago, eu esqueci. Não, vamos procurar nos ajudar uns aos outros para não esquecermos mais. Vamos procurar nos orientar um ao outro. Olha, meu irmão, você está lendo a Bíblia. Olha, meu irmão, você está buscando a Deus na palavra. Olha, meu irmão, você está se consagrando. Meu irmão, você está indo à igreja. Você está buscando ao Senhor. Você está precisando de alguma coisa que eu te ajude, meu irmão. Você está precisando, um ao outro ajudou e disse ser forte. Em vez de ajudarmos um ao outro, muitas vezes estamos apontando o dedo. Foi você, foi você, foi você, foi você. Foi o diabo, coitado, que nem teve nada na história, naquele momento, naquela situação. Vocês entenderam o que eu falei? Nós somos tão covardes nessa junção do bem com o mal e nesse discernimento do bem com o mal, que até no diabo botamos culpa, muitas vezes, quando a culpa é nossa. Deus disse para Caim, ei Caim, o pecado vai bater à sua porta. A luta, o desejo do bem contra o mal vai bater na sua porta. Cumpre a quem, Caim, dominar?
Vai lá em Gênesis 3. Cumpre a quem? Cumpre a você, Caim, dominar. Não cumpre a mim, o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso. Não cumpre ao diabo. Não cumpre a sua mãe, ao seu pai, seu irmão, ninguém. Cumpre a ti, Caim, dominar o poder do pecado batendo a sua porta. Jesus vai lá no final da história dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se você entrar, eu entrarei, me sentarei e cearei contigo. Ei, eu estou batendo a porta. Cumpre a quem abrir a porta? Não cumpre a mim, o Senhor, porque eu estou batendo. Não cumpre ao diabo abrir ou fechá-la. Não cumpre a sua mãe, seu pai, seu irmão. Cumpre a quem? Cumpre a você abrir a porta. Vocês estão vendo uma porta lá atrás, né? Eu propositalmente sentei com essa porta atrás de mim. Porque porta fala de autoridade, de legalidade. E quem abre ou fecha uma porta somos nós. E aí sim, dentro desta decisão que temos, o Senhor vai e faz o que tem que ser feito, o que não cabe a nós, que nós não conseguimos. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas quem pede ao Senhor, quem entrega ao Senhor uma situação para que Ele abra ou para que Ele feche, somos nós. Eis que eu estou à porta e bato. Toque, toque, toque. Se você abrir, eu entrarei, sentarei e cearei contigo. Terei intimidade contigo. Ouvirei as suas questões e vou realizar o que deve ser realizado. O milagre que precisa. A solução, a resposta. Propositalmente, vou repetir, coloquei aquela porta lá para você pensar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas quem coloca o pedido da solução, da decisão, do milagre, do poder da porta aberta ou fechada nas mãos de Deus, sou eu. Sou eu que digo: Jesus, a porta está fechada, abre para mim. Ou Jesus, a porta, a legalidade está aberta, me perdoa, Senhor, tem de misericórdia de mim. Olha para mim com compaixão e perdoa os meus pecados. Porta aberta, legalidade. Me perdoa, Senhor. Me faz de mim um ser, uma pessoa, um filho melhor. Porta fechada, Jesus, toma em tuas mãos. Só o Senhor é Deus para fazer isto. Ao saber do que estavam falando, óbvio, Jesus sabe, né? Jesus fala assim: por que vocês estão discutindo aí sobre a falta de pão? Vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam, vocês ainda não sabem. O coração de vocês ainda, depois de tudo que viram, ainda continua tão endurecido, tão sem ser tomado pelo reino de Deus, pelo poder do Espírito, pelo poder da minha palavra, pelo poder do meu amor, pelo poder da minha presença, que vocês não compreendem as coisas. Meu Deus, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês estão vendo tudo o que vocês estão vendo até agora. E vocês não estão vendo, entendendo. Vocês têm ouvido. Vocês estão ouvindo tudo que está sendo pregado por mim, ensinado por mim, e ouvindo o que está acontecendo, e vocês não estão ouvindo, não estão compreendendo. Vocês não se lembram de nada que tenha acontecido desde o começo. Vocês não se lembram de nenhuma das profecias a meu respeito que vinha lá, ó. Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Gênesis, quando Moisés fala, quando José é um exemplo de mim. Antes que Abraão fosse, eu sou. Vocês não se lembram de nada disso? Nem do que as escrituras lhes foram ensinadas pelos seus pais, nas sinagogas, vocês não lembram de nada? E por tudo que agora vocês estão vendo ao vivo, presenciando todos os milagres, vocês não lembram, até na própria vida de vocês? Será que vocês não ouvem? Será que vocês estão tão endurecidos? O coração está tão fechado. Essa junção do bem com o mal está tão arraigada que vocês não conseguem fazer
a diferença, não conseguem diferenciar, discernir esse mundo espiritual. Ei, vocês lembram do milagre dos pães? Lembramos. Quanto que sobraram? Vocês lembram das 2 vezes dos milagres dos pães? E vocês ainda não entendem nada. Vocês lembram de que estar comigo é estar com todo o poder que possa existir na existência eterna, antes, meio e fim? Vocês não entendem que o maior alimento não é o pão físico, não é o pão com manteiga e o café, mas é o pão espiritual, e vocês estão com o verdadeiro em pessoa? Será que vocês não conseguem ainda se dominar, se autodominar, para não criticarem uns aos outros, mas olharem para si e deixar que eu, o justo juiz, julgo a causa de cada um? Será que vocês não conseguem se lembrar dos milagres que eu já fiz na vida de vocês? Por que vocês estão com dúvida agora de novo? Meu Deus! Certa vez Jeremias botou a cara no pó e falou: vou colocar a minha cara no pó e trazer a lembrança, aquilo que me pode dar esperança. Será que vocês não lembram? Por que vocês estão angustiados? Será que vocês não entendem que eu faço como eu quero? Eu curo pelo sobrenatural, mas eu também curo pela medicina. Mas a verdade é que eu curo. Não interessa se eu curo com eis que tu estás curado, abre-te os olhos, ou eu passo uma lama, mando banhar numa água. Eu faço como eu quero. Eu tenho os meus porquês. Porque cada forma é uma forma de ensino, cada forma de agir que eu faço é uma forma de tratamento. Às vezes está um pouco soberbo, precisa ser um pouquinho tratado para ficar mais humilde. Às vezes está um pouco longe, eu preciso tratar um pouquinho para estar mais perto. Eu curo pelo milagre, eis que está curado, ou eu curo pelo médico. Eu faço trazer à existência aquilo que não existe, ou eu tenho um tempo para que aquilo venha a acontecer. Eu faço como eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, mas uma coisa é certa, eu faço na vida dos meus. Eu faço na vida de todos que me buscam. Deus não rejeita a oração. Existe um sim, um não, ou talvez espera um pouco, mas existe a resposta. Vocês não entendem que a questão não é quem fez ou quem não fez, não é o porquê ou para quê. A questão é estarem comigo, entendendo, compreendendo o tempo e o modo de todas as coisas. Na primeira multiplicação, eu peguei 5 pães e 2 peixes. E sobraram 12. Um milagre fantástico, maravilhoso. E eu orei ao Pai e disse: Pai, eu não oro por minha causa, porque eu tenho todo o poder para fazer. Mas eu oro a Ti para que eles entendam e vejam que o milagre é seu. Que eu sou Teu filho, que eu tenho o Teu poder. Que eu tenho a Tua autoridade. E deixei sobrarem 12, um para cada um, para que vocês multipliquem o poder, a palavra, o conhecimento, os milagres. E na outra eu peguei 5 pães e peixes também. Peguei 7 pães e peixes também. E sobraram 7. O número da perfeição. Olha, é a segunda vez que vocês vão ver o mesmo milagre. O mesmo poder. E agora essa perfeição é para dizer que, como igreja, vocês vão ser perfeitos. Vocês não vão ser perfeitos não é o A, o B, o C, não é o Judas, não é o Tadeu, não é o Pedro, não é o Tiago, não é o João que é perfeito, mas todos juntos serão perfeitos, porque eu sou o cabeça. Sou eu que mando, sou eu que dou a palavra, sou eu que abro a porta, sou eu que fecho a porta. Segundo aquilo que vocês querem. Porque essa é uma lei universal, a lei do livre-arbítrio. Eu estou à porta, se você quiser. Eis que eu ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte, a luz e as trevas, o céu e o inferno. Você escolhe o que tu queres. Irmãos,
irmãs, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer uma palavra para você que hoje está angustiado, talvez com um problema físico, com um problema espiritual, com um problema familiar, com um problema financeiro. Traz à memória o que Deus já fez. Traz à memória os tempos, os momentos de angústia, que ao clamar, que ao ler a palavra, que ao receber uma ministração, que ao buscar ao Senhor Jesus, você foi encharcado de paz. Traz às memórias os momentos que você esteve enfermo e que o Senhor curou. Seja pelo sobrenatural ou pela medicina, que é a misericórdia de Deus na vida do ser humano. Traz à memória as vezes que talvez você tinha tudo para passar fome, para passar um momento muito sério, um tempo muito sério financeiro, mas o Senhor manteve o pão de cada dia. Pode não ter te dado coisas maravilhosas, mas para quê? Isso são detalhes na terra. Os momentos que parecia que a família ia pegar fogo, que tudo ia ser destruído. Mas o Senhor Jesus entrou com a sua provisão. Traz à memória os milagres que Jesus já fez na sua vida, materiais, financeiros, emocionais, familiares, conjugais, físicos, espirituais. Traz à memória. Ele vai fazer de novo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Lembra que muitas vezes a história começa assim. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar a comida. Somos nós que muitas vezes esquecemos. Mas a história termina com uma pergunta. Se você hoje está angustiado, você ainda não entendeu que quando eu estou no barco, quando eu, Jesus, estou na história, a solução já aconteceu? Você já está curado, você já está suprido, as coisas já estão em paz, em alegria. É só uma questão de alguns ajustes que Ele precisa fazer na nossa alma, no nosso caráter, no tempo dele, em algumas situações. Porque todo milagre de Deus, Ele visa alcançar os que estão ao nosso redor. Todo milagre de Deus, Ele visa aperfeiçoar algo que ainda precisa ser aperfeiçoado. Empurrar, apertar, talvez mais um preguinho, um parafuso que ainda precisa. Quem sabe você é um instrumento maravilhoso de Deus e você fala, meu Deus, eu não vejo o que eu estou de errado para que o Senhor esteja permitindo isso na minha vida, mas talvez seja através da sua vida que um familiar seu vai se chegar ao Senhor, porque você está enfermo e esse familiar vai resolver pedir socorro ao teu Deus, botar o joelho no chão para o teu Deus. E aí nessa logística aí, o Espírito Santo vai falar com ele. Você já pensou sobre isso? Que às vezes você fala, Deus, mas eu não estou com nenhum parafuso para ser acertado, eu busco o dia todo, eu tenho comunhão o dia todo, eu estou em paz contigo o tempo todo. Por que isso está acontecendo na minha vida? Porque talvez um familiar seu esteja precisando se chegar ao Senhor. E como você é uma pessoa que está diante do Senhor, e Deus conta, e Deus acredita, Deus confia que pode usar, Ele vai usar você para que o teu familiar busque o teu Deus. Entendeu? Para quê? Para que você seja curado, para que você seja abençoado. E nesse buscar dele ao teu Deus, que ele ainda não conhece, ele vai ter uma experiência com Jesus. São tantas as razões dos milagres, irmãos. São tantas as razões dos porquês das necessidades de milagre. São tantas as maneiras que Jesus faz para operar milagres. Traz à memória hoje o que pode te dar esperança. Tira toda angústia, tira toda aflição. A solução financeira vai vir, a solução na saúde física, mental, emocional vai vir. A solução espiritual vai vir, a solução familiar vai vir. Tudo vai vir. Se você confia no Senhor, se você abre a porta para o Senhor, se você fecha a porta para o diabo, se nessa luta, nessa guerra entre o bem e o mal, você está sempre buscando o bem, o reino de Deus implantado no seu coração,
sobre a sua vida como autoridade, como poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E as coisas vão acontecer. Amém? Vamos orar agora? Vamos pedir ao Senhor que aconteça o mais rápido possível. Traz à memória o que pode lhe dar esperança. O Senhor vai fazer. Amém? Diga: eu creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Diga: eu creio em Deus Filho, Senhor e Salvador, o Deus da minha vida. E diga: eu creio no Deus Espírito Santo, que habita em mim e que me traz todo o poder de Jesus para a minha vida. E que me guia nesta terra. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada vida que está conosco agora aqui. Senhor, para que o milagre aconteça. Há um porquê da necessidade do milagre. Há um porquê da forma como o milagre acontece. E há um porquê do objetivo do milagre acontecer. O milagre tem uma necessidade. O milagre tem uma forma de acontecer. E o milagre tem uma razão de acontecer. Então, meu Pai, no nome de Jesus, sonda agora os corações que estão conosco em oração. Pai, penetra no mais profundo do ser e responde a cada um segundo o teu poder. Que a porta seja fechada para o pecado, que a porta seja fechada para o inimigo de nossas almas, o diabo, e que a porta seja totalmente aberta para o Senhor, para o teu poder, para o teu amor, para a tua graça. No nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de aflição, todo espírito de medo, todo espírito de angústia, todo espírito de opressão maligna caia por terra na vida de todos que estão conosco agora. E que o amor do Senhor, a graça, a alegria, a convicção, a renovação de fé seja, Pai, agora derramada sobre cada um no nome de Jesus. Que toda porta para o maligno, para o reino das trevas seja fechada. E que toda porta para o nosso Deus, para o nosso amado Salvador, Senhor da vida. Seja aberta para o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o milagre aconteça. Que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança todas as vezes que o Senhor já nos socorreu e nos sustentou e fez milagres. Que a paz de Cristo seja sobre cada um. Deus de maravilhas, Deus de amor, Deus de vida, aquele que detém a vida e a morte, aquele que detém o início, o meio e o fim, o princípio e o fim de todas as coisas, que detém a eternidade em suas mãos, esteja cuidando de cada um, meu Pai, e fale ao coração de cada um agora, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Amém? Diga: há poder em nome de Jesus. Diga: há poder no sangue de Jesus. Amém? Que o Senhor os abençoe, tenham um dia abençoado e recebam do milagre do Senhor. Se quiserem depois compartilhar conosco o milagre, contem aí nos comentários para a gente poder testemunhar com os irmãos, para que eles entendam que é para todos. É para todos. Feche a porta para aquilo que é mal. Feche a porta para aquilo que é ruim e abra a porta para tudo que é bom, para tudo que é maravilhoso. Amém? Que a graça e a paz de Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que o grande amor de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Deus os abençoe.